Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Já aconteceu com você de parar de funcionar a sua iluminação, você ligar o chuveiro, a iluminação volta a funcionar, mas o chuveiro não aquece? Isso é muito comum de acontecer nas residências. Se não aconteceu com você, uma hora pode acontecer. E o objetivo desse vídeo é você já saber o que fazer nessa situação, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos entender o porquê que isso acontece. Tá? Geralmente isso acontece quando cai uma fase. O mais comum na nossa residência é nós termos duas fases de 127 volts que forma aí o 220. Tá? O mais comum das instalações elétricas é o chuveiro estar ligado em 220 volts. Tá? Então, o que acontece? Quando cai uma fase, imagina assim, a resistência do chuveiro, para vocês entenderem, entre a fase 1 e fase 2, e ela é como se fosse um curto controlado ali, e ela aquece, né, a água no chuveiro. Quando cai uma fase, perde uma fase nessa resistência do chuveiro. Então a fase que está funcionando, ela entra, circula pela resistência do chuveiro e retorna por esse ponto aqui que perdeu o potencial, né? Então ela vai retornar para esse ponto que perdeu a fase, ou seja, ela vai alimentar esse circuito que não está funcionando. Porém, tem alguns pontos que isso pode acontecer, essa queda dessa fase. E eu vou mostrar aqui para vocês. Mas vamos lá, primeiros testes que você pode fazer. Liguei o chuveiro, funcionou a iluminação e o chuveiro não aqueceu, beleza, esse é um teste. Qual o próximo teste? Você pode ir lá no seu quadro de distribuição e se você sabe, né, qual é o disjuntor do chuveiro, você desliga o disjuntor do chuveiro e aí você faz esse mesmo teste, vai lá e liga o chuveiro. Se a iluminação parar de funcionar, já é uma segunda prova de que caiu uma fase, tá bom? Então, o que você pode fazer nessa situação? Existem alguns pontos que essa queda de fase pode acontecer. O primeiro ponto que eu eletricista, testo quando o cliente me informa essa situação, é logo lá na entrada, logo lá no portão, né? Tem o quadro medidor lá, quadro, o pessoal fala, né, é o padrão de entrada, né? Ali é o quadro medidor. Então, o primeiro ponto que eu vou fazer é testar aquele disjuntor ali, tá? Nesse ponto, nós podemos ter duas situações. Vamos lá. Essa que é a correta, pessoal, ignora aqui a quantidade de amperes dos disjuntores, é somente para efeito de conhecimento. Tem o disjuntor bipolar, que é o mais correto, que é uma para cada fase, você pode ver aqui uma para cada fase, e também pode acontecer de nós termos essa situação, que é também muito comum de acontecer. Nós temos dois disjuntores monofásicos fazendo a função do 220 aqui, do bifásico. Tá? Então, o primeiro passo, eu vou ver se for essa situação, se tem um disjuntor ligado e outro desligado. Se acontecer, eu ligo o outro e com certeza isso aí vai voltar a funcionar. Mas vamos supor que nós vamos ter essa situação aqui. O disjuntor está ligado, certo? E não está. E está com esse mesmo problema aí acontecendo. Primeira coisa que eu vou fazer, testar o disjuntor aqui em cima. Tá? Logo na entrada do disjuntor. Logo nos parafusos aqui. Eu vou testar. Se chegou 220 aqui, significa para mim que a concessionária, que no caso a Enel, ela está fornecendo 220 para mim, está chegando no meu medidor e o medidor está alimentando o meu disjuntor de entrada. Então aqui eu dispenso o problema sendo da concessionária. Agora, se logo aqui em cima não está chegando 220, aí não adianta, pessoal, eu pagar eletricista, o profissional vai vir até aqui a minha residência, vai constatar isso aqui para mim e não vai poder resolver, porque é um problema da concessionária, tá bom? Agora, fiz a medição aqui em cima, está chegando 220, e aqui embaixo, com o disjuntor ligado, lógico, não está chegando 220,
Então pode ser um problema mecânico nesse disjuntor. Aí vai ter que ser feito a troca dele. Nesse caso, eu recomendo sim você chamar um eletricista profissional para fazer esse serviço para você. Por quê? Diferente lá do quadro de entrada, que é só a gente desligar aqui e não chega energia lá para mim, aqui em cima sempre vai estar alimentado, sempre vai ter energia aqui em cima. Então, pessoal, é perigoso você realizar essa troca do disjuntor, tá bom? Tem que ser feito por um eletricista profissional. Agora vamos lá, aqui em cima tá chegando 220, tá saindo também 220. Qual o próximo passo? Eu vou lá no meu quadro de distribuição, tá bom? Lá, pessoal, também vai ter essa situação aqui. É para ter essa situação, você ter um disjuntor geral dentro do seu quadro. Por quê? Se eu vou fazer uma manutenção, vou trocar o disjuntor de tomada ou o disjuntor de iluminação, eu não preciso até lá no meu portão para fazer o seccionamento, né? Desligar o disjuntor. Eu posso desligar dentro da minha residência. O disjuntor geral, ele desliga tudo. Mas vamos lá, vou fazer o mesmo teste. Vou testar a entrada dele e a saída dele. Se na entrada dele, nós vimos que lá no disjuntor de entrada está entrando 220 e saindo 220, então ele tem que chegar no meu disjuntor de geral aqui da minha residência. Então vamos lá, teste o disjuntor geral. Em cima está chegando 220 e não está saindo o 220, problema mecânico nesse disjuntor aqui, tá bom? É só trocar ele também. Ah, Rodrigo, mas aqui na minha entrada não está chegando 220. Aí pode ser que você teve um problema aí de rompimento de algum cabo, de algum fio, tá bom? Porque lá da sua entrada, do seu disjuntor de entrada, está enviando o 220 para dentro da sua residência, mas não está chegando no seu disjuntor geral. Então pode ser um problema de fiação. Mas se chegou aqui no 220, no disjuntor de entrada do 220, chegou aqui em cima no disjuntor geral do seu quadro, o 220, e não está saindo, problema mecânico no seu disjuntor, tá bom? Então vamos lá. Alguns testes dá para você fazer antes de chamar o eletricista, conforme eu expliquei, e alguns testes, infelizmente, vai ter que ser feito por um profissional, tá bom? Então, se ficou alguma dica em relação ao que eu expliquei aqui, deixa aqui nos comentários para mim que eu vou ter o prazer de te ensinar. Se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, se inscreva, eu estou postando várias dicas legais, inclusive de como você pode economizar energia. E energia tá caro, hein? Tá bom? Então se inscreve aqui no nosso canal. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com um amigo seu, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.